Fala, fiel! Afinal, a negociação por Alisson falhou? Nos bastidores, surgem informações de que o acordo esfriou, valores não agradaram e o Corinthians pode estar revendo a estratégia no mercado. A diretoria trabalha em silêncio, mas o clima é de alerta no Parque São Jorge. Copinha, tem a história do Alisson. O São Paulo quer, para liberar o Alisson para o Corinthians, para contextualizar. O Alisson está fazendo biquinho no São Paulo, não jogo, tô triste, não sei o quê, quero ir embora, o empresário dele é a mesma coisa. Aí o Corinthians se interessou, por quê? Porque o Dorival é técnico do Corinthians e a melhor fase da história do Alisson foi justamente com o Dorival, quando ele inventou a posição de volante para o Alisson. Aí o Dorival também, né, malandrão, foi lá, falou com ele, vem aqui é comigo mesmo, tal, você vai jogar. E aí agora o Alisson quer ir. Embora tenha contrato, embora tudo, ele acho que deve ter assinado um contrato quando tinha 3 anos, não tinha condições de avaliar o que era, mas ele tem um contrato, mas ele quer ir embora. E agora, só que o São Paulo quer alguma compensação financeira. Por que compensação financeira? Porque o Crespo falou, quem você quer do Corinthians? Ninguém, ele respondeu. E tá nesse pé, Arnaldo. É isso? É isso. O Corinthians, inicialmente, depois de seduzir o Alisson, para tratar com o São Paulo, propôs uma troca, né? Tem muita gente, aliás, eu acho que a fiscalização sobre as coletivas do Crespo aumentou, né? E tem sempre a questão do estrangeiro falar de uma forma talvez um pouco mais direta, né, do que o brasileiro. Pode servir para o Abel Ferreira, para o Crespo e para outros. Quando ele fala que ele não quer ninguém do Corinthians, lá mesmo no estádio do Corinthians, eu não entendi como uma ofensa ao Corinthians ou que ninguém que foi oferecido na troca pelo Alisson. O Corinthians não ofereceu na troca o Garro, o Bidon, o Memphis, o Yuri, né? O Ranielli, né? Ofereceu jogadores reservas que não vão ser aproveitados pelo Dorival. E dessa lista o Crespo não quis ninguém. E eu acho que ele tem razão, né? Nessa recusa. E aí a outra possibilidade do negócio sair seria o Corinthians pagar pela saída do Alisson. Só que o Corinthians não tem dinheiro, assim como o São Paulo não tem dinheiro, né? O Corinthians, assim, não tem dinheiro é sempre entre aspas, né, Tino? Com a queda do Transferban, o Corinthians está indo no mercado, está contratando um jogador por dia, agora, depois de janelas fechadas, mas naquele modelo, sem pagar pelo direito federativo, fazendo empréstimos, né, o jogador, algumas trocas e tudo mais. E agora está nesse dilema. E também aí cai uma outra circunstância específica que a gente precisa levar em consideração, que é a questão da rivalidade entre os clubes, né? Negociar jogador para rival direto é sempre uma questão, sempre um porém, sempre uma coisa a mais, né? Não é só avaliar, olha, se ele está na reserva ou titular, se ele está satisfeito ou não. Tem uma série de questões. Além do fato de, na última troca, por exemplo, de São Paulo e Corinthians, ter sido notória a vantagem do Corinthians no Jadson pelo Pato. E continuo insistindo nessa tese, acho que o Alisson cairia bem no Corinthians. Não só pelo trabalho do Dorival, mas pela característica, pela versatilidade dele e pela forma que o Corinthians joga, hoje com um quarteto de meio de campo quase em todas as partidas. Então tem essa circunstância, algumas negociações do São Paulo começam a destravar lentamente. O São Paulo não deixou de estar paralisado com a decisão sobre o impeachment do Casares, porque, aliás, é uma decisão ainda parcial, né? Precisa passar pela Assembleia dos Sócios, mas aos poucos os negócios vão fluindo com lentidão, mas vão fluindo, como é o caso da saída do Rodriguinho para o Bragantino. Mas o que tem a ver o Rodriguinho com o Alisson? Tem a ver bastante coisa, porque o Oscar não fica. Né, não vai continuar a carreira. O Luiz Gustavo não fica. O Rodriguinho não fica. O Marcos Antônio tem esse flerte do Flamengo. O que tem em comum esses caras? São todos jogadores de meio de campo, né? Você vai perdendo todos os que você tem sem poder de contratar.
né? O Alisson, por exemplo, perdeu o seu espaço no São Paulo pela ascensão do Marcos Antônio. Se o Marcos Antônio ficar, ok. E se o Marcos Antônio não ficar? Né? Então, o São Paulo acho que só deve liberar ainda mais para um rival se for um negócio muito vantajoso. E eu não vejo o Corinthians em condição hoje, no futebol brasileiro, de oferecer a qualquer outro time um negócio vantajoso. Simplesmente isso. Agora, no meio disso tudo, o Danilo, o novo presidente de São Paulo, que era o vice-presidente, o Massis, vai ter trabalho. A pessoa chega, pessoal, é o seguinte, novidades aqui, vendi o Marcos Antônio, vendi o Alisson, vendi o Rodriguinho, começamos bem. Ele vai começar com o pé esquerdo, né? Não seria um bom sinal para a torcida, embora a gente saiba que o São Paulo precisa dessas alterações, e algumas alterações no elenco. A questão do Alisson, para mim, ela assim, não tem muito sentido mesmo esse negócio com o Corinthians, essa troca. A não ser que o Corinthians olhe e fale, não, tem algum titular aqui que eu topo abrir mão. O Dorival olha e fala assim, sei lá, vou falar o nome aqui, Gustavo Henrique. Vamos trocar o Gustavo Henrique pelo Alisson? Vamos trocar. Tirando esses jogadores, realmente não faz sentido, porque o Alisson, embora não esteja na melhor da sua fase no São Paulo, ele é um jogador que joga bastante, tem ali números relevantes de participação, tirando a época que ele teve, claro, né, a questão mental, um ou outro problema físico. Quando ele está em forma, mesmo que ele não seja o titular e não jogue no nível que ele jogou com o Dorival, ele é um cara que entra bastante. E aí tem junto com isso essa questão que o Arnaldo falou sobre essa formatação do elenco. Porque se o São Paulo tivesse num grande momento financeiro... A possível negociação envolvendo o Alisson começa a gerar preocupação entre os torcedores do Corinthians. Informações de bastidores indicam que o acordo, que parecia bem encaminhado, pode ter encontrado obstáculos importantes nos últimos dias. Um dos principais entraves estaria ligado aos valores exigidos e às condições impostas para a liberação do jogador. O Corinthians, que vive um momento de cautela financeira, avalia cada movimento com muito cuidado para não comprometer o planejamento da temporada. A diretoria entende que Alisson é um nome interessante, encaixa no perfil buscado pela comissão técnica e poderia agregar qualidade ao elenco. No entanto, o clube não pretende entrar em leilão nem assumir riscos financeiros elevados. Enquanto isso, o mercado segue agitado e outros clubes monitoram a situação. Caso a negociação realmente não avance, o Timão já trabalha com planos alternativos, analisando outros nomes e possibilidades dentro e fora do futebol brasileiro. Para a torcida, o sentimento é misto, expectativa por reforços, mas também apreensão diante das dificuldades recorrentes no mercado. A falta de definições aumenta a pressão sobre a diretoria, principalmente após resultados recentes que expõem carências no elenco. O fato é que o Corinthians segue ativo no mercado, mesmo que de forma silenciosa. A negociação por Alisson pode até não se concretizar, mas o clube sabe que precisa agir rápido para entregar peças importantes ao treinador e manter o time competitivo na temporada. Os próximos dias serão decisivos para entender se a negociação será retomada, encerrada de vez, ou se um novo nome surgirá como prioridade no radar alvinegro. Quer ficar por dentro de tudo antes de todo mundo? Curta, se inscreva e compartilhe agora!